Nós vamos ouvir o nosso texto. O Marcelo vai ajudar a gente aí. Pode soltar. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. Muito bem, Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 17, é o nosso trecho. É uma bem-aventurança, a bem-aventurança que Pedro ouve. E Jesus levou os seus discípulos para os lados de Cesareia de Filipe. Vamos mostrar no ato 1. Ver se dá certo. Não tem, a imagem não vai, né? É sempre assim. Nota zero para TI. É, vamos mudar de TI. Vai. É mágica. Ele é programador, é normal. Programador é assim, Deus só sabe. Então, essa é a chegada de Jesus em Cesareia de Filipe. E Cesareia de Filipe é um dos lugares mais improváveis. Então, a gente vai fazer uma jornada espiritual num dos lugares mais improváveis, onde Jesus escolheu revelar uma das verdades mais profundas sobre si mesmo. E por que é mais improvável? Vamos ver o ato 2, o ato 3. Não, esse é o ato, então é o ato 1, 2, é o 3 e o 4, esse aí é o 4. Eu ponho o 3, isso, esse aí é o 3. Então, essa imagem aí tenebrosa é a porta do inferno. Ela existia mesmo lá em Cesareia de Filipe. Então, é uma dos lugares mais improváveis que Jesus escolheu para revelar-se a si mesmo e revelar uma das verdades mais profundas. Jesus podia ter escolhido Jerusalém, que era a cidade santa, para fazer a pergunta mais importante que ele fez aos discípulos. Poderia ter escolhido o templo, que é o lugar mais sagrado. Poderia ter escolhido Cafarnaum, que era a base do seu ministério, lá na Galileia, mas não, ele escolheu Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é o coração das trevas espirituais. Era o maior centro pagão de toda a região.
um lugar que a maioria dos judeus piedosos evitavam ir. Por quê? Porque era um lugar tenebroso para eles. Era um lugar complicadíssimo. Tinham vários centros de adoração pagã. Era uma cidade a 46 quilômetros ao nordeste do Mar da Galileia, no pé do Monte Hermon. Era um lugar de beleza natural que impressionava. Uma das principais fontes nascentes do Rio Jordão brotava de uma grande caverna, que é esse lugar aí, na base de um precipício rochoso, e formava um arroio cercado de árvores, de vinhedos, etc. Mas essa beleza natural aí esconde uma realidade espiritual sombria. Era o quadro que este lugar era bastante sombrio. Porque nos tempos do Antigo Testamento, esse lugar era conhecido como Baal Gad. Ali havia um altar dedicado a Baal, o deus cananeu da fertilidade e das tempestades, vocês se lembram. Baal é o deus que o Elias confrontou no Monte Carmelo. Era um deus associado à imoralidade sexual, aos sacrifícios abomináveis. Então esse era um dos centros do seu culto, ali em Cesareia de Filipe. Quando os gregos conquistaram aquela região, eles construíram um santuário dedicado a um deus chamado Pan, que é o deus grego da natureza. Por isso o lugar era chamado de Panias ou Banias. E Pan era representado como metade homem e metade bode, uma imagem que mais tarde seria associada ao próprio diabo. E o seu culto envolvia orgias, rituais, imoralidade, práticas depravadas, etc. Já no período romano, Herodes o Grande construiu ali um templo de mármore branco dedicado a César Augusto, estabelecendo o culto imperial lá. E quando Herodes morreu, seu filho ampliou a cidade e renomeou a cidade de Cesareia de Filipe em honra ao imperador Tibério César. Agora, tinha uma coisa mais sinistra ainda nesse lugar. Na base do precipício havia uma grande caverna, que é essa daí, onde brotava o Rio Jordão. E os pagãos acreditavam que essa caverna era a porta de entrada do submundo, literalmente as portas do inferno. Eles acreditavam que as águas da caverna levavam a outra caverna subterrânea, que seria a passagem que os deuses usavam todos os anos para entrar e sair do mundo dos mortos. E lá eles faziam sacrifícios de animais, especialmente bodes, lançavam na caverna, e se os animais desaparecessem nas águas, os adoradores acreditavam que os deuses haviam aceitado o sacrifício. Inclusive, arqueólogos encontraram ali inscrições gregas que dizem: Pan e suas ninfas rondam esse lugar. Encontraram moedas mostrando Pan tocando sua flauta na entrada da caverna. Encontraram nichos esculpidos ao redor da caverna, onde imagens dos deuses eram colocadas. Esse lugar, então, era associado ao medo e ao terror espiritual, que o próprio nome Pan acabou dando origem à palavra pânico, que é aquele medo repentino, irracional e paralisante. Então, Cesareia de Filipe era, portanto, o maior centro pagão do Israel antigo. Havia ali templos dedicados a Pan, a Nêmesis, que era a deusa da vingança, a Zeus, o rei dos deuses gregos, e a César. Era um lugar de devassidão cultural, sacrifícios pagãos, idolatria desenfreada, trevas espirituais muito densas. E os judeus evitavam esse lugar, consideravam esse lugar espiritualmente contaminado, perigoso, um território do inimigo, mas é exatamente para esse lugar que Jesus leva os seus discípulos. Então imagina a cena. Jesus e seus discípulos estão ali cercados por templos pagãos. Talvez eles pudessem ver o templo de mármore branco, dedicado a César, brilhando ao sol. Talvez eles pudessem ouvir os sons dos rituais pagãos,
certamente podiam ver essa caverna sombria que os pagãos chamavam de portas do inferno. E é ali, nesse cenário, que Jesus faz a pergunta mais importante: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Os discípulos respondem com as opiniões populares. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus volta a pergunta para eles e pergunta: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E ali, cercado por templos dedicados a deuses falsos, diante da caverna chamada Portas do Inferno, Pedro faz a confissão mais importante da história: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está vendo o contraste dramático? Ao redor deles, templos dedicados a deuses mortos, ídolos de pedra e bronze, sem vida, mas Pedro confessa Jesus como Filho do Deus vivo, aquele que tem a vida em si mesmo, que venceu a morte. E ao redor dele as portas do inferno, mas Pedro confessa aquele que construirá a sua igreja, contra a qual nem as portas do inferno prevalecerão. Vamos ver o próximo, o ato 4. Essa é a ideia que Jesus passa quando ele diz: as portas do inferno não prevalecerão. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a revelação. Naquele lugar tenebroso, ao redor deles, trevas espirituais densas, Pedro recebe a revelação do Pai Celestial. E Jesus responde com uma declaração que revela algo profundo sobre como o Espírito Santo opera. Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. E Jesus disse o que para o Pedro? Vamos ver o que ele não disse. Ele não disse: muito bem, Pedro, você estudou bastante e chegou à conclusão correta. Ele não disse: parabéns, você observou meus milagres e deduziu logicamente quem eu sou. Não, ele disse: isso não foi revelado a você por carne ou sangue. Ou seja, não veio de nenhuma fonte humana, de nenhuma sabedoria terrena, de nenhum raciocínio natural. Veio do Pai Celestial. Foi revelação divina, foi obra do Espírito Santo. O que é que esse cenário dramático ensina para a gente sobre o Espírito Santo e sobre como o Espírito Santo opera na vida da gente? Tem 7 verdades poderosas que surgem desse texto. A primeira verdade é: o Espírito Santo ilumina mesmo nas trevas mais profundas. Amém. Verdade. Se o Espírito Santo pode revelar a verdade sobre Cristo no coração do paganismo mais denso, no lugar mais improvável, cercado pelas portas do inferno, então não há situação tão escura que ele não possa iluminar. Aleluia. A gente às vezes está num ambiente de trabalho hostil à nossa fé e a gente pensa: aqui ninguém vai ouvir, mas ali o Espírito Santo pode revelar a Cristo. Amém. Às vezes a gente está com um familiar que parece completamente perdido nas trevas, pois o Espírito Santo pode alcançá-lo. Amém. Às vezes a gente vive numa cultura, e nós estamos vivendo numa cultura cada vez mais pagã, mas o Espírito Santo continua operando. Glória a Deus. Nenhum lugar é tão escuro que a luz de Cristo não possa brilhar. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Essa é a primeira mensagem que esse texto nos traz. A segunda mensagem é que a revelação do Espírito Santo transcende o ambiente. Pedro não chegou à sua confissão por observar os templos ao redor e concluir que Jesus era superior a Pan ou a César. Ele não foi influenciado pela cultura pagã circundante. Ele não seguiu a opinião popular.
A revelação do Espírito Santo transcende completamente o ambiente e as influências culturais. Nós vivemos numa cultura que nos pressiona constantemente para aceitar múltiplas verdades, para diluir a nossa fé, para tornar a nossa fé mais inclusiva, para conformar a Cristo às expectativas culturais. Mas a revelação do Espírito Santo não se curva à cultura, ela transforma a cultura. Não devemos perguntar o que é que a cultura aceita, devemos perguntar o que é que o Espírito Santo revela. Amém. A terceira verdade que esse texto nos diz é que o Espírito Santo capacita a gente para confessar contra a corrente, contra a correnteza. Pedro confessou Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo, em um lugar onde toda a estrutura social e religiosa e política proclamava outras divindades. Confessar Jesus ali não era popular, não era seguro, não era politicamente correto, era contracultural e era potencialmente perigoso. Mas o Espírito Santo deu a Pedro coragem para proclamar a verdade. Amém. Nós precisamos, gente, entender que a gente vive em tempos que confessar Jesus como o único caminho, a única verdade, a única vida, é considerado intolerante, exclusivista, às vezes até ofensivo. Mas o mesmo Espírito que capacitou Pedro em Cesareia de Filipe nos capacita hoje. Nós não precisamos ter medo de proclamar a verdade. Nós não precisamos ter medo de proclamar a verdade. Aleluia. Não precisamos suavizar nossa mensagem. Aleluia. Não precisamos nos desculpar pelo exclusivismo de Cristo. O Espírito Santo nos dá coragem para confessar a verdade, mesmo contra a corrente, mesmo contra a correnteza. Quarto lugar, o Espírito Santo nos liberta do medo espiritual. Falei para vocês que o nome Pan, que é o Deus grego, deu origem à palavra Pan. Cesareia de Filipe era um lugar associado ao medo das forças espirituais, medo do submundo, medo das portas do inferno. Mas quando o Espírito Santo revela a verdade, o medo é dissipado, acaba o medo. Pedro não tremeu diante das portas do inferno. Ele não foi intimidado pelos templos pagãos. Ele não teve pânico espiritual. Por quê? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Talvez tenha gente entre nós que está paralisada pelo medo. Medo do futuro, medo das forças espirituais, medo de testemunhar Cristo, medo de ser rejeitado. Mas o Espírito Santo, que libertou Pedro do medo das portas do inferno, quer libertar a gente hoje. Amém. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém. Quinto, o Espírito Santo concede discernimento. Em Cesareia de Filipe havia múltiplas reivindicações de divindades. Pan reivindicava ser o Deus da natureza. Zeus reivindicava ser o rei dos deuses. César reivindicava ser divino. Baal reivindicava controlar a fertilidade. Mas o Espírito Santo não deixou Pedro confuso entre as opções. Ele revelou com clareza absoluta quem Jesus realmente é. Nós vivemos num mercado religioso pluralista, onde múltiplas verdades competem pela atenção das pessoas. Uns dizem todos os caminhos levam a Deus, outros dizem cada um tem a sua verdade. Jesus parece ser para eles um entre muitos. Tem vários mestres espirituais, proclamam ainda alguns outros. Mas o Espírito Santo continua concedendo discernimento para a gente reconhecer a verdade única de Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Não é arrogância, não é intolerância, é revelação do Espírito Santo. Glórias A gente precisa ter
esse discernimento, porque tem muita gente que se diz cristão, mas já não conhece mais o Cristo. Há falsos cristãos que professam a fé com os lábios, mas seus corações estão longe de Deus. O Espírito Santo nos capacita a discernir entre a fé genuína e a religiosidade vazia. É verdade. Sexto, o Espírito Santo transforma a nossa perspectiva. Os pagãos olhavam para a caverna e viam as portas do inferno, um lugar de poder espiritual a ser temido. Mas quando o Espírito Santo revelou a verdade a Pedro, ele viu algo completamente diferente. Aquelas portas do inferno, disse Jesus, não prevalecerão contra a igreja de Cristo. O Espírito Santo revoluciona a nossa compreensão da realidade espiritual. Quando a gente olha para o mundo com os olhos naturais, a gente vê forças poderosas contra o Evangelho. Cultura hostil à fé cristã, oposição crescente aos verdadeiros seguidores de Cristo, situações impossíveis. Mas quando o Espírito Santo abre os nossos olhos, nós vemos algo totalmente diferente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente vê, tudo posso naquele que nos fortalece. Maior é aquele que está em nós. O Espírito Santo muda a nossa perspectiva. Em sétimo lugar, o Espírito Santo estabelece a igreja em território hostil mesmo. O Espírito Santo nos envia numa missão ofensiva. Jesus não escolheu Jerusalém para fazer sua declaração fundamental sobre a igreja. Ele escolheu Cesareia de Filipe, o coração do paganismo. Por quê? Porque a mensagem é clara. A igreja está edificada precisamente em confronto com as forças das trevas. A igreja está edificada em confronto com as forças das trevas. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele disse isso literalmente diante das portas do inferno, físicas. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, tem algo crucial aqui. Jesus não disse que a igreja seria atacada pelas portas do inferno. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Portas não são armas de ataque. Portas são estruturas de defesa. Portas protegem a cidade, protegem o território, protegem um bastião. Quando Jesus fala de portas, ele está dizendo que o inferno está na defensiva, não na ofensiva. A igreja que está no ataque. Nós é que estamos avançando. Nós é que estamos invadindo o território inimigo. E as portas do inferno, por mais fortes que sejam, não conseguirão deter a igreja de Cristo. Essa é a nossa missão. É verdade. Nós não fomos chamados para nos esconder atrás dos muros, esperando que o inimigo nos ataque. Fomos chamados para avançar, para invadir, para libertar cativos, para proclamar o evangelho em território hostil. A igreja não é uma fortaleza sitiada, é um exército em marcha, e as portas do inferno, sejam elas quais forem, não resistirão ao avanço do reino de Deus. E quais são as portas do inferno hoje? Bom, são forças espirituais das trevas. São os principados e potestades de que o apóstolo Paulo fala. Mas são também estruturas de injustiça que aprisionam milhões de pessoas. São as portas da pobreza extrema que mantém famílias inteiras em miséria. São as portas do tráfico humano que escraviza mulheres e crianças. São as portas da corrupção que rouba dos pobres e enriquece os poderosos. São as portas do racismo que nega dignidade aos filhos de Deus. São as portas da violência doméstica que destrói lares. São as portas do vício que aprisiona almas na escravidão. São as portas da mentira que cega mentes ao conhecimento da verdade. São as portas da opressão que esmaga os fracos e vulneráveis. Todas estas são portas do inferno.
E Jesus está dizendo: minha igreja avançará contra todas estas portas do inferno e a minha igreja prevalecerá. Não fomos chamados apenas para pregar salvação pessoal. Fomos chamados para confrontar todas as manifestações do império das trevas. Todas as manifestações do império das trevas. Onde há injustiça, a igreja deve avançar com justiça. Onde há opressão, a igreja deve avançar com libertação. Onde há mentira, a igreja deve avançar com a verdade. Onde há morte, a igreja deve avançar com a vida. Essa é a nossa missão. O Espírito Santo não nos revela Cristo apenas para a nossa salvação pessoal, mas para nos enviar em missão transformadora. Ele nos capacita para crer e para agir. Não apenas para receber, mas também para doar. Não apenas para ser abençoado, mas também para ser uma bênção. A igreja não é chamada para se esconder das trevas. Somos chamados para invadir o território inimigo. Não devemos evitar os lugares espiritualmente hostis. Devemos avançar com a mensagem de Cristo. Não devemos recuar diante das injustiças sociais. Devemos confrontá-las com amor e com a justiça de Deus. As portas do inferno, sejam elas espirituais, sociais, econômicas, políticas, não prevalecerão contra o avanço da igreja de Cristo. A gente precisa ser direto. A gente vive numa nova Cesareia de Filipe. Nossa cultura está cada vez mais pagã. Temos ídolos modernos, dinheiro, prazer, poder, fama, imoralidade sexual, tudo isso sendo celebrado como liberdade. Nós temos um mundo de múltiplas verdades, mas Jesus diz que a igreja vai ao confronto das trevas. Por isso ele escolheu o lugar mais angustiante possível. As portas do inferno não prevalecerão. Simples assim. Qual é o único desafio aqui? Avançar. Nós estamos invadindo o território do inferno e as portas do inferno, por mais fortes que sejam, não podem deter a igreja. Não fomos chamados para ficar atrás, mas para avançar, para invadir, para libertar os escravos. A igreja é a ação de Deus na terra. A gente precisa ter isso em mente. Se a gente não tiver isso em mente, a gente vai ouvindo as notícias e a gente vai começando a ter medo. E não é para ter medo. É para continuar crendo. É para continuar pregando. É para continuar avançando. É para continuar libertando cativos. É para continuar falando que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que as forças espirituais não têm poder. Que não tem como elas nos deterem. Se a gente encontra pessoas que viraram ninhos de demônios, a gente expulsa os demônios. Porque esse é o papel da igreja. Se a gente encontra as trevas da corrupção, da miséria, a gente ataca. Não importa quais sejam as portas do inferno, elas não são fortes o suficiente para resistir ao avanço da igreja. Amém. A gente não prega só salvação pessoal. A gente foi chamado para confrontar o império das trevas. Nós somos do reino de Deus. O reino é natural. O reino é familiar. O reino é comunitário. E nós atacamos o império, porque o império é a opressão. Essa é a grande verdade. Quando você fala reino, você está falando do que é comum a todo mundo se sente na sua casa. Mas quando você está falando de império, você está falando de uma força adversária que não respeita ninguém. Sim. A igreja se levanta contra isso. Simples assim. Então a igreja tem de avançar com a verdade, com a salvação, não só pessoal, mas também comunitária. A igreja não se esconde.
a igreja avança com a mensagem de Cristo. A gente avança com amor, com bondade, mas com coragem. Nós estamos numa nova Cesareia do Filipe, nossa cultura está cada vez mais pagã, nós estamos aí com os ídolos modernos, o dinheiro, o prazer, o poder, a fama, a imoralidade. Isso tudo é celebrado como se fosse liberdade, como se houvessem múltiplas verdades competindo pela nossa lealdade. Na verdade, há uma hostilidade crescente à fé cristã genuína, inclusive dentro da nossa casa. Nós temos novas portas do inferno tentando intimidar a igreja. Portas de injustiça, de opressão, de mentira, de morte. Mas a mesma promessa permanece. O Espírito Santo continua revelando Cristo, mesmo nas trevas mais densas. Ele nos envia para derrubar essas portas. Jesus continua fazendo a mesma pergunta a cada um de nós. E você? Quem você diz que eu sou? Essa pergunta, cada um de nós tem de responder. E você? Quem você diz que eu sou? Não basta saber o que os outros pensam sobre Jesus. Não basta conhecer as opiniões populares. Não basta ter uma resposta teologicamente correta. Não. A questão é pessoal. Você e eu temos de responder. Quem você diz que eu sou? Pergunta Jesus. Tem 3 respostas possíveis. Uma é, o Senhor é um grande mestre, como muitos disseram lá em Mateus 16:14. Ou o Senhor é um grande profeta, um reformador, um exemplo moral. Isso tudo é respeitoso, mas é inadequado, porque isso tudo é carne e sangue. Isso não tem nada a ver com Jesus. A outra que a gente pode falar é, não sei quem Jesus é. As pessoas podem estar confusas em meio a um montão de vozes. E ainda nessa época, vozes dentro da nossa própria casa está fazendo todo mundo achar tudo sobre Jesus, menos achar Jesus. Então, alguns podem dizer, agora eu já não sei mais quem Jesus é, estou confuso em meio a toda essa bagunça, estou incerto sobre a verdade. Se é isso que você pensa, pode falar com o Espírito Santo. Fala para o Espírito Santo revelar para você do jeito que ele revelou para o Pedro. Porque ele vai fazer isso. E a terceira coisa que nós podemos dizer é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a confissão que vem da revelação do Pai. Essa é a fé que salva. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ontem eu estava falando com um rapaz, eu disse, você tem de escolher, amigo. Você tem de escolher se Jesus é Deus ou não. Se Jesus não é Deus, nós terminamos nossa conversa aqui, você vai para sua casa, descansa, porque seja lá o que vai acontecer com você, vai acontecer não. E provavelmente a gente nunca mais vai se ver. Mas se Jesus é Deus, se ajoelhe. Se ajoelhe, porque diante de Deus a gente se ajoelha. Você tem que escolher. É você que tem que escolher, não sou eu não. Isso é com você, não é comigo. Eu só estou dizendo para você, está aqui, eu estava expondo para ele o livro de João. Está aqui, não tem saída. Você escolhe. Você pode achar que não, acho que Jesus não é tudo isso. Tá bom, então tchau, Deus te abençoe. Se ele puder, ele te abençoe. Ele já tem abençoado muito, não vejo problema para ele continuar fazendo isso. Agora, a confissão que salva é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque essa confissão só faz quem recebeu a revelação do Pai. Se você é daqueles que diz, não, Jesus Cristo é Deus, que veio em carne e osso para nos libertar. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Se isso é que toca a sua vida, saiba, isso só está em você, porque o Pai revelou para você. Aleluia.
Simplesmente assim. Então essa verdade é que transforma. É essa fé que bota a gente em missão. Claro que alguém pode perguntar, como é que eu posso receber essa revelação do Espírito Santo? Bom, primeiro você reconheça que você tem a necessidade de saber. Tem gente que acha que não precisa saber. Pedro não chegou à verdade pelos seus próprios esforços. É verdade. Claro que não. Porque é revelação. Ele precisou da revelação divina. A gente também precisa. É verdade. Então tem que ter necessidade de saber. Eu preciso que o Pai se revele. Segundo, peça ao Pai. Jesus disse: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Do que ele estava falando? De receber a ação do Espírito Santo. Pede que o Espírito Santo venha e fale com você. Foi isso que Jesus disse. O Pai não vai negar o Espírito Santo para quem pedir. Aleluia. É verdade. Agora, peça com sinceridade. Terceiro, esteja aberto à verdade. Mesmo que ela contradiga as suas expectativas, mesmo que seja contracultural, mesmo que exija mudanças em sua vida, porque vai exigir. Vai exigir. Quando cada um de nós concluiu que Jesus Cristo era Deus, nós nos ajoelhamos. Ponto. Com Deus a gente não discute, Deus a gente adora. Sim, É simples assim. é verdade. Você acredita que Jesus Cristo é Deus? Então se ajoelha, amigo. Com Deus a gente não discute. Deus a gente adora. Ponto. Então, quando o Espírito Santo revelar, responda com fé, com confiança e com obediência, porque é o mínimo. E aí, aceite a missão, porque a revelação de Cristo não é apenas para a bênção pessoal da gente, mas para que a gente seja enviado a fazer parte da comunidade que derruba as portas do inferno, onde quer que essas portas estejam. Assim, eu devo me envolver em missão? Ué, você está perguntando ainda? Pensei que você já estava envolvido. Eu pensei que você já estava fazendo. Você ainda está perguntando? Não, você tem de estar em algum lugar, você tem de estar fazendo alguma coisa, porque Cristo bota a gente para se mexer. Porque aí a gente passa a viver para Deus. Tudo que eu faço é para Deus. É isso mesmo. Quem é Deus? Jesus Cristo. A gente fala aqui sempre aqui com os músicos. A gente tem que cantar canções que as pessoas saibam que a gente está cantando para Jesus Cristo. Amém. A gente não quer cantar a canção que qualquer um pode cantar para qualquer Deus. Porque a palavra Deus faz isso. Ah, estou cantando para Deus. Que Deus? Que Deus, amigo? Nesse mundo da Cesareia de Filipe, você tem que saber para quem que você está cantando. A quem que você está adorando. Então nós temos essa visão. A comunidade é a comunidade que confessa que Jesus Cristo é Deus, que veio em carne para nos libertar. E nós o adoramos na beleza da sua exclusividade. Ninguém é como ele, ninguém é maior que ele, ninguém chega perto dele. Ele é o Senhor. Amém. Todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e ponto. Essa é a mensagem cristã. Então a gente tem de gravar essa verdade nos nossos corações. Jesus fez sua promessa diante das portas literais do inferno, como os moradores de Cesareia de Filipe acreditavam que era aquele lugar. Então imagina Jesus apontando para o que eles chamavam de portas do inferno e dizendo: as portas do inferno serão derrubadas. Porque eles estavam ali num lugar que causava medo, cheio de deuses pagãos,
medo de fantasma, medo do demônio, medo dos barulhos da noite, medo do que está acontecendo lá fora, medo. Jesus Cristo olhou para as portas do inferno, as portas do medo, e disse: as portas do inferno não aguentarão o nosso ataque. Nós vamos derrubá-las, nós vamos livrar a humanidade do medo. Isso é extraordinário. As portas do inferno não aguentarão o ataque da igreja. Claro que essa promessa não é de ausência de conflito. Claro que não. É uma promessa de vitória garantida no conflito. É uma promessa de que nós estamos no ataque, não da defesa. É uma promessa de que nós vamos avançar e nós vamos vencer. Por isso, nós temos de ir. Nós temos de ir. As crianças estão carentes, nós vamos atrás. As crianças estão morrendo, nós vamos salvá-las. As pessoas estão sendo levadas para a miséria, nós vamos lá ajudar a sair. Nós vamos denunciar. Nós vamos dizer: Jesus Cristo não admite. Jesus Cristo, Senhor dos senhores, não admite. E nós não admitimos também. Então as portas do inferno enfrenta a igreja? Não, é derrubada pela igreja. Então isso significa doenças, crises familiares, oposição espiritual, tentações, perseguição, dúvida, injustiça, opressão. Elas não prevalecerão. Não tenha medo. É por isso que o tempo todo eu venho falando: irmãos, vamos orar, a igreja avança. Não tenha medo. O inimigo vai tentar reagir, nós vamos fazê-lo retroceder. Ele não tem como avançar. Não tem como avançar. Ele só pode retroceder porque nós estamos avançando. E ele não tem como deter o nosso avanço. É impossível. Nós vamos lá e ele vai sair, porque o sangue de Jesus nos deu essa vitória, a ressurreição de Jesus Cristo nos deu essa garantia. Ponto. Então a gente é chamado a avançar contra o medo, é chamado a avançar contra as trevas, não importa o que seja. A gente não é vítima, a gente é que caminha para a vitória como igreja. A gente não está sitiado, a gente está em marcha. A gente não está na defensiva, a gente está na ofensiva. O Espírito Santo que revelou Cristo a Pedro em meio ao paganismo mais denso de Cesareia de Filipe. Você vê que Jesus Cristo sabia exatamente como é que vai comunicar uma grande verdade. Vou levar vocês no lugar onde vocês mais têm medo. E quando chegar no lugar onde vocês morrem de medo, eu vou dizer para vocês o que eu vim fazer com esse medo que vocês têm. E o que eu vim fazer com isso que vocês não conseguem chegar perto. Eu vim destruir isso. Nós vamos acabar com isso. Você entenderam? Nós vamos acabar com isso. Eu vou edificar a minha igreja. E essas portas não conseguirão deter a igreja. Não há mais lugar para o medo. A Bíblia tem 366 vezes a palavra não tenha medo. Não tenha medo. Porque Jesus Cristo é o Senhor. Então, o mesmo Espírito que revelou Cristo a Pedro no meio desse paganismo de Cesareia de Filipe, continua revelando Cristo hoje. Pode revelar Cristo no seu lugar de trabalho, na sua universidade, na sua família, no seu coração ferido, na sua mente confusa, porque hoje a gente está vendo tanto absurdo que a gente começa a ficar com a mente confusa e começa a ser tentado a pensar que Deus não está aqui, mas Ele está, e Ele está através de nós, e nós vamos avançar contra isso, e isso não vai triunfar sobre a igreja.
Ela não tem como parar a igreja. Mesmo quando nossos pretensos irmãos mudaram de lado. Não importa. Não importa. Esses dias um camarada mandou um post para mim e disse: eu li que você é um homem da igreja, que você se declarou um homem da igreja. Falei: é isso mesmo, eu sou esse cara mesmo. Ele falou: mas 70% não concorda com você. Eu falei: é que eu faço parte dos que não se dobraram a Baal. Então esses 70% se dobraram a Baal. Eu faço parte dos 30% que não se dobraram a Baal. Esses são aqueles com quem Deus conta. Os que não se dobram a Baal, os que não têm medo. Glória a Deus. Vocês estão mortos de medo. Essa é a maior prova de que vocês não estão com Jesus Cristo. Vocês estão mortos de medo. Eu faço parte do grupo que não tem medo, porque Jesus Cristo é o Senhor. Então, não existe nenhum lugar tão escuro que a luz de Cristo não possa brilhar. Não existe nenhum lugar tão escuro que a luz de Cristo não possa brilhar. E Jesus Cristo não apenas revela, o Espírito Santo não apenas revela, ele envia, ele capacita, ele fortalece para a missão. Por isso as crianças têm esperança, porque tem um grupo que vai enfrentar e atacar o inferno, e elas vão sair daquele inferno, e o inferno vai sair da realidade delas, porque a igreja de Cristo vai fazer isso. Aleluia. Amém. Então, quando a gente recebe essa revelação, quando o Espírito Santo abre os nossos olhos para a gente ver Jesus como ele realmente é, a gente vai ouvir as mesmas palavras que o Pedro ouviu. Bem-aventurado é você. Não porque você é inteligente, não porque você merece, mas porque o Pai Celestial revelou a você o que carne e sangue jamais poderiam revelar. E com essa revelação, que Jesus Cristo é Deus, que veio em carne e osso para nos libertar, vem também uma comissão. Avance contra as portas do inferno. Aleluia. Não importa qual seja a luta, chama a igreja para ir junto. Para isso nós oramos, para isso nós estamos juntos. Essa é a verdade. Esses dias eu estava falando com um grupo e eles disseram assim: porque está escrito que o justo não vai mendigar o pão. Eu falei: eu já vi justo mendigar o pão. Ele falou: como? Porque não tinha comunidade. Eu falei: na comunidade onde eu estou, ninguém mendiga o pão. E nunca vai. Porque nós somos uma comunidade da igreja do Cristo. Lá ninguém passa fome, ninguém passa necessidade, ninguém fica sem socorro, ninguém está sozinho. Mas eu conheço muito crente que foi abandonado. Inclusive foi abandonado porque estava certo. Então, lê a Bíblia direito, irmão. Lê a Bíblia direito. Então, a pergunta de Jesus continua: quem você diz que eu sou? Talvez você esteja cercado, eu esteja, ou nós estejamos, ou a gente esteja cercado por um montão de portas de inferno. Medo, treva, sei lá. Eu lembro que uma vez um irmão me procurou e disse assim: eu tenho medo. Do quê? Dos demônios. Por quê? Aí ele disse: porque eles entram na minha casa e eu fico com medo e toda noite é essa angústia. Eu disse: vamos acabar com isso agora, né? Ele falou: como assim? Não, como assim não? Vou orar agora. Isso não vai acontecer mais. Ele falou: não, sério? Ué, você acha que é um negócio sério para você, eu ia tratar de outra forma? Vou orar, não vai acontecer mais.
amanhã você vai se encontrar comigo e você vai me dizer se é verdade ou não. Ele disse, tá bom, pode orar. Eu orei. Aí no dia seguinte nós nos encontramos de novo e eu falei, e aí? Ele falou, essa vez eles não vieram e não virão mais. Presta atenção. Isso aqui é a igreja. É a casa viva do Deus vivo. Aqui acabou, amigo. Acabou. Aqui a gente se levanta para dizer ao império das trevas, acabou. Pode recuar. Acabou. Nós chegamos aqui, acabou isso. Então, às vezes a gente, diante da injustiça, a gente pensa, meu Deus, as trevas estão avançando. Não, as trevas só estão dizendo para a gente onde elas estão. E nós estamos mandando avisar o império das trevas que nós vamos lá e que isso vai acabar. É simples assim. Essa semana o Brasil viu onde as trevas estão. Aí a igreja já sabe onde tem de ir. Nós vamos lá. Isso vai acabar em nome de Jesus. Então, o Espírito Santo quer revelar Cristo para a gente o tempo todo. E quer levar a gente em missão. Agora, se você nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, pode ser esse o seu dia de salvação. Pode ser esse o dia em que finalmente o Espírito Santo convenceu você de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí é com você. Se você vai confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. E é entre você e Ele. Você não precisa prestar relatório para nada nem para ninguém. Mesmo porque ninguém aqui pode salvar você mesmo. Não é? Às vezes o cara fala, não, você tem de vir aqui. Não, não tem de fazer nada. Você tem de falar com quem interessa. Verdade. Não é verdade? Depois, se você quiser dar testemunho para todo mundo, ótimo, a gente vai ficar muito feliz de saber. Igual o Telzinho que desceu da classe dizendo, eu entreguei minha vida para Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus. Pronto. Se você quiser fazer como o Telzinho, ótimo, você é muito bem-vindo. Mas isso é entre você e o Senhor Jesus e mais ninguém. Só interessa a você e a Ele. Depois não precisa dizer, a gente vai ver. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, a gente começa a ver. Ah, você mudou, hein? Pô, você não pensava assim antes? O que houve? Nossa, tá diferente, hein? Você já sabe. Jesus chegou e disse, tá bom, amigo, eu vou te ajudar, vai. Vou tirar o inferno de você e vou tirar você do inferno. Isso vai acabar. Então, peça ao Espírito Santo para revelar Cristo a você. Confesse pessoalmente que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Diga para Ele que você crê nele, que você se rende a Ele como Senhor e Salvador. E ponto. Agora, se você já é crente, mas está cheio de medo, Não tem a revelação. as portas do inferno não aguentam o nosso ataque, não. Vamos orar. Vamos acabar com isso agora. As portas do inferno não aguentam o nosso ataque. Fica tranquilo. Eu já vi isso N vezes. N vezes. N vezes. E eu não sou dos mais pentecostais, não. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou mais tranquilo. Ah, tá bom. Os irmãos falam, claro, não, calma, vamos ver isso com calma. Mas eu já vi N vezes. Esse caso mesmo do menino que veio falar comigo, falar, não, você não vai dormir essa noite, acabou. Não vai acontecer mais. Então, o mesmo Espírito que libertou Pedro do medo, liberta a gente também. Amém. Ponto.
Agora, tem irmãos que passaram a ter vergonha de confessar Cristo. Bom, nesses dias tá difícil mesmo. Porque tem uns irmãos nossos que fizeram tanta bandalheira, mas tanta bandalheira, que você tem de pensar 3 vezes antes de dizer, não, sou crente também. Sou mesmo. É mesmo? É. Mas você, aí o pessoal já... Mas você é igual? Não, não sou igual. Mas você também acredita? Não, não acredito naquilo lá, não. Mas você também faz isso? Não, não faz não. Na sua igreja também é assim? Não, na minha não é assim não. Por quê? Porque a gente tem essa mania de seguir a Bíblia. Nós somos maníacos, a gente segue a Bíblia. A Bíblia não diz para fazer isso, a gente não faz. Então, não tenha medo. Porque nós somos os que estão na resistência. A igreja de Cristo tem vivido assim, porque no século IV a igreja traiu Jesus Cristo. Desde o século IV, quando a igreja aceitou ser religião oficial do Império Romano, os cristãos resistentes estão lutando pela verdadeira igreja. Então não é uma coisa que começou hoje. Século IV, nós estamos no 21. Tá certo? É só fazer a conta. Desde o século IV tem um grupo na igreja que são os resistentes, os que não se dobram a Baal. Você tem o privilégio de participar desse grupo. Esse grupo nasceu no século IV da era cristã e vai continuar até soarem as últimas trombetas. Amém? Amém. Então vamos confessar a verdade mesmo contra a correnteza. Amém. Se você está confuso no meio desse montão de voz esquisita, peça discernimento ao Espírito Santo para reconhecer a verdade, que é Cristo, para distinguir a fé da religião vazia. Deixar para o Espírito. E outra coisa, nada de fé defensiva, escondida. Peça para o Espírito Santo despertar você para a missão. Tem muita coisa para ser feita. Você não foi chamado para se esconder, não é você, é a igreja, você tem que estar com a comunidade. Aqui não tem lugar para super-homem. Aqui é comunidade. Então a comunidade avança e você avança com a comunidade. E não é comunidade como uma hierarquia, é como um corpo. Hierarquia é coisa de militar. É coisa de império. Toda essa hierarquia que a gente celebra nas igrejas veio do Império Romano. Porque a igreja se tornou religião oficial do Império Romano e copiou a hierarquia romana. Depois a gente fez a reforma protestante, mas não conseguiu escapar da hierarquia romana. A fé cristã é uma fé de irmãos e irmãs, cujo cabeça é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma fé libertatória, né? É o mínimo, né, irmã? É o mínimo. E depois, assim, se eu vou para honrar uma pessoa e ela vem para me honrar, a gente chega e vai para o abraço. Né? Não é isso? Então, quando precisa ter hierarquia é porque a gente já não está mais indo honrar um ao outro. Então tem alguma coisa errada aqui. Porque aí a gente vai para o abraço. E qualquer coisa a gente ajoelha junto e busca a verdade. O Senhor é a verdade. Não é? Então a gente não foi chamado para ter medo das portas do inferno. A gente foi chamado para derrubar. E nós vamos derrubar em nome de Jesus. Então, como o Senhor revelou a Pedro quem Jesus realmente é, que nós, e como o Senhor revelou que a gente não depende de carne e sangue, mas do Espírito Santo, que o Espírito Santo ilumine nossos corações. Amém. Que o Espírito Santo dissipe nossas trevas. Que o Espírito Santo nos liberte de todo medo. Amém. Que o Espírito Santo nos dê coragem para confessar Cristo, mesmo numa cultura hostil ou numa igreja distorcida.
Que o Espírito Santo nos dê discernimento para reconhecer a fé genuína e rejeitar a falsidade. Que o Espírito Santo nos faça lembrar sempre que as portas do inferno não prevalecerão e que é a igreja que está no ataque. Que o Espírito Santo nos envie em missão, que nos capacite para avançar contra toda injustiça, contra toda opressão, contra toda mentira, contra toda manifestação do império das trevas. Que a gente seja uma igreja em marcha, nunca uma fortaleza sitiada. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Amém. Então, bem-aventurado é você, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas pelo Pai Celestial. Amém. Que o Senhor lhe mantenha nessa bem-aventurança. Amém? Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unidade da Trindade, que a comunhão materna do Espírito Santo, que a cura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder que foi dado à igreja seja com cada um dos irmãos e irmãs, com todo o povo de Deus, e que alcance toda a humanidade, como Deus prometeu a Abraão. Amém. Amém. Tchau, gente da internet. Jesus abençoe também. Amém.